Qual o não está presente? Não está presente. Não. Só para eu não está presente. Não está presente. É só Então, vamos, iniciando como falei para os senhores jurados, senhoras juradas, a gente vai para a parte agora que as defesas vão expor a sua versão, a sua visão acerca do processo, dos fatos, e peço, então, por gentileza, que continuem prestando atenção, porque é igualmente importante, assim como a exposição do Ministério Público. Então, para iniciar as falas, são 37,5 minutos cada uma das partes, aqui equitativamente. Passo a palavra, inicialmente, então, para o Dr. Rafael, para a defesa do Vinícius. Né? Vossa Excelência, então, tem a palavra, pode começar. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar o presidente dessa sessão do Tribunal do Júri, doutor Eduardo, que muito nos honra para presidir essa sessão, jovem juiz, garantidor da legislação, imparcial, e parabéns pela condução até aqui, no dia de hoje. Cumprimentar também o doutor promotor, o doutor Fabrício Nunes, doutora Luísa, recebo nossos cumprimentos, é uma honra estar debatendo nesse Tribunal do Júri, mesmo sabendo que estamos em lados opostos, antagônicos, mas certamente não irá faltar por parte desse defensor a urbanidade e o respeito, e sabedor do papel e a missão que tem o Ministério Público, instituição essa que esse advogado que vos fala respeita. Em alguns momentos é um crítico dentro de uma democracia. Cumprimentar os meus nobres colegas, representantes da instituição da OAB, iniciando aqui o Dr. Galvani, que se faz presente, Dr. Bruno, Dr. Gustavo, recebendo nossos cumprimentos. Nós também, Dr. Gustavo, representamos a justiça. Nós também representamos a liberdade. E nós também representamos aquilo que é de mais sagrado na nossa democracia, que é a boa aplicação da lei e de fazer justiça nesse momento. Então receba os nossos cumprimentos. Cumprimentar os serventuários da Justiça, juntamente com a nossa gloriosa Polícia Militar, que se fazem presente na data de hoje. Cumprimentar os corréus que estão sendo julgados na data de hoje. Certamente o jurado sabedor vai saber identificar autoria, participação e aqueles que, de alguma forma, não têm nenhuma participação no homicídio do jovem Mateus. Cumprimentar também os seus familiares, do jovem Mateus, dizer que a defesa ela tem um luto, porque é uma vida que se perde, mas ao mesmo tempo dizer aos familiares que nós estamos aqui cumprindo o nosso dever, o nosso papel enquanto advogado de defesa, que sem esse júri, na data de hoje, não ocorreria, porque assim diz a Constituição Federal no seu artigo 130, que o advogado é indispensável na administração da justiça. E estamos aqui também para fazer o contraponto, o contraditório e a plenitude de defesa do corréu. Mostrar uma outra versão, ou refutar algumas provas que aqui foram apresentadas, se é que dá para dizer que são provas contra alguns dos réus. Por fim, não menos importante, queria aqui cumprimentar o corpo de sentença. Vossas Excelências, na data de hoje, são os juízes responsáveis para julgar um semelhante. E a vocês cabe esse papel importante de ser servos da justiça nesse momento, de fazer o julgamento justo, dizer a Vossas Excelências que Vossas Excelências não estão aqui para agradar o Ministério Público. Estão aqui sobre a livre e plena convicção de sair daqui com o seu íntimo, a sua consciência a mais tranquila possível, que vocês aqui fizeram justiça. E o júri é soberano. E se Vossas Excelências entenderem que um desses corréus deva ser absolvido, ou deva ter
a sua pena diminuída, no entendimento pessoal de cada um, assim vocês devem o fazer. Não estão aqui nem para agradar o magistrado, doutor Eduardo, nem o Ministério Público e muito menos essa defesa. Esse papel não cabe como servo de justiça. E quando eu digo isso, eu quero adentrar aqui numa coisa muito importante aqui. Primeiro dizer, quem alega tem que comprovar, e comprovar de uma forma convincente. A rainha da prova não é lógica. Quando eu digo isso, é que essa prova cabal que leva à condenação, ela tem que ser uma prova perfeita, que não deixa e não resta nenhuma dúvida da autoria, da participação. Eu ainda, contra o Vinícius, nesse processo, não vi uma prova cabal e uma prova perfeita para levar o mesmo para a condenação. Quando eu digo isso, eu quero aqui fazer uma leitura do trecho do livro Dos Delitos da Penas, de César Beccaria. O que ele diz sobre as provas? As provas de um delito podem distinguir em provas perfeitas e provas imperfeitas. As provas perfeitas são aquelas que demonstram positivamente que é impossível ser o acusado inocente. As provas são imperfeitas quando a possibilidade de inocência do acusado não é excluída. Basta uma prova perfeita para autorizar a condenação. E se tiver essa prova perfeita contra o Vinícius, vocês condenam. E se não tiver, vocês não devem condenar. Se desejar, contudo, condenar baseado em provas imperfeitas, visto que cada prova dessas não estabelece a impossibilidade da inocência do réu, é necessário que se apresente um número muito grande para valer como uma prova perfeita. Isto é, para provarem todas juntas que é impossível não ser o acusado culpado. Acrescentarei ainda que as provas imperfeitas às quais o acusado nada se opõe satisfatório, ainda que deva, quando inocente, ter os meios para justificar, tornam por esse mesmo motivo de provas imperfeitas. Dito isso, quero aqui adentrar em alguns pontos importantes. Vou falar com vocês sobre provas, relatório da Polícia Civil tendencioso com presunção, com suposição e eivado também de falhas. Com alguns acertos, verdade, mas com muitas falhas, principalmente em relação ao Vinícius. E posteriormente, vou aqui mencionar para vocês que falhas são essas. Perceberam que aqui no depoimento do até então delegado que responde pela delegacia de Grã-Pará, senhor Alexandre, ele fez vários relatos aqui, inclusive de fatos que nada tem a ver com esse fato que o Vinícius está respondendo. Tratou-se aqui de um homicídio na São Basílio. Perguntei ao mesmo qual é a relação do Vinícius. Qual é esse fato? Nenhum. Relatou aqui que sofreu algumas reprimendas, algumas ameaças. Perguntei ao mesmo, o Vinícius já te ameaçou? Também negou. Mas isso demonstra o quê? Porque, apesar da polícia fazer um grande trabalho profissional, muitas vezes, de forma tendenciosa, jogam todo mundo na vala comum, influenciando a consciência e a percepção do jurado. E muitas vezes nós, advogados, temos que ficar atentos para fazer essas observações e fazer essa inquisição para fazer o contraditório e também clarear as dúvidas e as incertezas que estão no relatório. Porque se assim não for feito, passa como verdade. E essa verdade não é verdade. E acaba influenciando na votação e uma possível condenação, porque faz um alargamento de uma perseguição criminal para condenar. E todas as demais perguntas aqui feitas ao Alexandre foram feitas na instrução de julgamento perante esse juízo também, e de igual forma o mesmo respondeu, porque não tinha absolutamente nada. Questionado aqui pela defesa se Vinícius era objeto de investigação preliminar antes do homicídio. Relatado também que
Não. Horas, o que leva então o Vinícius na participação desse crime? O simples fato de ter algumas fotos nesse processo, de estar presente em alguma rua. Então qualquer indivíduo naquele presente momento que comparecesse, se apresentasse, aparecesse naquela bendita rua, estava aqui no banco dos réus. E o processo criminal não pode seguir dessa forma, sem provas contundentes, perfeitas, para que leve a essa condenação. E aqui eu chamo a atenção, porque nós temos que falar da individualização da conduta criminosa de cada um. Aí eu pergunto, qual é a conduta criminosa do Vinícius? O que ficou claro para o corpo de sentença do que foi apresentado? Porque o Ministério Público falou, mostrou, mas não mostrou nada. Eu ainda queria ver o vídeo da execução. Aí é uma prova cabal, uma prova clara, que identifica. Só se chegou à autoria do crime porque houve um réu confesso aqui. Porque até então não tinha um réu confesso. Uma autoria incerta. Só que ao olhar da polícia, se coloca todo numa vala comum. Inclusive, no relatório bem contraditório, em algum momento, menciona que é o Vinícius um dos autores. Agora vocês perceberam que no depoimento dos réus, do Rodrigo, ele confessou o crime. Como é que fica esse relatório então? Um relatório deficitário, com erros, com falhas, porque é um ser humano, por mais profissional que ele seja, é um ser humano que está ali produzindo. E a polícia tem aquela grande pressão de encontrar um culpado ou vários culpados para condenar. Só que nesse caso presente, o corpo de sentença tem que saber, né, diante daquilo que foi relatado aqui e que está sendo apresentado pela defesa, qual é a conduta individual de cada um? Qual é a contribuição para o ocorrido de cada um? Para fazer, não, esse foi o autor do crime. Só que, infelizmente, o relatório não deixa claro. Aí se faz uma denúncia genérica, não especificando comportamento individual de cada um, gerando dúvida e incerteza. Aí na dúvida e incerteza, condena-se todo mundo. E não deve ser por aí. Então cabe nesse momento aqui individualizar essas condutas, esse comportamento. Porque nós estamos tratando aqui de um concurso de pessoas. Quando eu falo concurso de pessoas, são 3, 4 réus. Aí, em algum determinado momento, 2 adentraram na casa. Depois, de forma sucessiva, se joga um monte de fotos ali. Ocorreu isso, mas a gente não sabe. Sequer nos vídeos tem um áudio. Mas a doutora promotora aqui, ela presume que eles estão falando isso. Mas não tem um áudio. É algo fora dos autos. Estão tramando. Tramando o quê? Agora, essa percepção, esse entendimento, essa compreensão, cabe ao corpo de sentença identificar e distinguir as ações individuais de cada um. Porque um processo, um acusado com insuficiência de prova, ele não pode ser condenado. O artigo 386 fala dessa forma. Juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte que não existir prova suficiente para a condenação. Eu estou me referindo ao caso do Vinícius, que não há uma prova suficiente para a condenação. Aí se mostra um vídeo aqui da polícia, que a gente não se sabe até o presente momento o que ocorreu antes do vídeo. E nós sabemos que sim, tem policiais honestos, corretos, mas também nós sabemos que nós vivemos num país onde a violência policial também é muito gritante.
e para si elucidar os fatos rapidamente, é bem provável e bem possível que se faça qualquer coisa para fechar o relatório. E aí assim encontrar os culpados. Mas esse julgamento, ele tem que estar sendo observado por vocês daquilo que a defesa, junto com o Ministério Público, traz para elucidar os fatos. Aí eu pergunto, existe alguma testemunha ocular nesse processo? Porque sabe quantas facas dentro dos autos? Eu quero falar aquilo que está dentro do processo. Uma faca só. Não existe duas facas. Então, eu queria saber essa faca. Então não se pode apontar aqui, eu estou falando aqui que está nos autos. Se a polícia não fez um trabalho correto de saber identificar se houve duas ou não, é um trabalho deficitário, de incompetência da polícia. Vamos discutir no processo o que está no processo. Essa é a única faca dentro do processo, não existe duas. Um autor do golpe. Dentro do processo é isso. Então não podemos vir aqui na frente que houve duas pessoas, duas facas, e isso está fora dos autos. Mas por quê? Melhor falar dessa forma porque isso influencia os jurados. Crime pago, crime cruel. Mas a grande verdade é que houve uma faca. Tem a materialidade, tem a prova do crime, que é a faca. Tem o autor confesso, uma faca. Agora, se a Polícia Civil tivesse encontrado outra faca, tivesse feito o exame necessário e tivesse apreendido e tivesse nos autos, eu não poderia estar falando dessa forma que existia somente uma faca. Tem duas. Eu estaria faltando com a ética, com a verdade. Mas não. Então vamos se ater ao que está nos autos. Uma única faca. Com um único autor. Depois eu vou adentrar mais sobre a questão da faca. Já está aqui sobre o relatório, eu vou ter alguns pontos necessários do relatório. Que é importante mencionar. Ponto 1. Sobre o relatório. A polícia baseia como um elemento íntegro de prova o depoimento. Só que vocês percebem que existem algumas imagens que são nítidas e outras imagens que com a resolução super baixa que não dá para identificar, inclusive os vídeos. A conduta do comportamento, menciona a doutora promotora que ele agarrou numa placa, mas ao olhar dessa defesa, isso não ficou claro. Não ficou claro. Então, nós estamos tratando aqui de um relatório que se direciona a essa questão muito vago, muito raso e muito vazio de informações, por mais páginas que existem. Outra questão mencionada aqui, o próprio delegado, ele menciona de indiciamento coercitivo. O que ele fala? O indiciamento deve resultar do encontro de um feixe de indícios. Ele não fala nem provas, fala feixe de indícios convergentes que apontam para certa pessoa e determinadas pessoas, supostamente autoras da infração penal. Assim, o indiciamento pelo delegado da polícia declara uma provável autoria. Por que eles falam dessa forma? Porque eles não tinham a autoria certa. Somente na data de hoje que se tem uma autoria certa. E aí cabe ao corpo de sentença fazer essa individualização de conduta e distinção dos acusados para poder votar. Isso é extremamente importante. Indícios, meros indícios, não são provas. O artigo 239 do CPP trata sobre essa questão. Vamos avante. Em outro determinado momento,
é mencionado aqui por um simples fato do Vinícius estar com o dedo cortado. Por isso eu falo que é presunção e suposição. O simples fato dele estar com o dedo cortado se aponta ele como autor do crime. Vê se isso é possível. Isso é surreal dentro do processo penal. Por quê? Ele mencionou aqui que estava cortando cana. E a palavra dele também vale. Nós não podemos vir aqui, por mais fé pública que o policial tenha, só que sem saber e extrair informações que são vagas, ter essa crença de acreditar que isso é verdade, dá-se como verdade e leva-se a condenação de forma injusta. Olha o que eles mencionam. Ainda nas conversas é possível identificar que Vinícius está machucado com corte de dedo e assim acredita-se, não posso certeza, que tal lesão possa ter ocorrido durante a execução de Mateus. Só quem o réu confessa nesse vídeo? Incoerente, inconsistente, falho o relatório. Por isso que eu estou me contrapondo a essa questão. Nós não podemos condenar alguém por presunção. Nós não podemos condenar alguém por suposição. A prova tem que ser cabal. A prova tem que ser perfeita. Do contrário, indúbio pro réu, absolvo o réu. Se entender que outros réus têm prova suficiente, o corpo de sentença também é livre para condenar. Do contrário, não. Essa individualização das condutas e diante do que está no relatório, fazendo o contraditório, tem que ser levado em consideração. O júri é soberano para isso. Outra inconsistência desse relatório sobre o exame. Existe prova mais cabal porque foi feito o exame de compatibilidade de sangue do Mateus junto a essa referida faca. Apesar de nós termos um réu confesso nesse processo, desse penado, qual é a prova mais cabal para apontar as supostas autorias? De forma convicta, um exame de impressão digital. Agora, pergunta a vocês, questiono, pergunta se a Polícia Civil fez o exame de impressão digital da arma. Aí nós vamos saber se o Rodrigo é um dos autores, se o Vinícius ou qualquer um deles. Mas não tem ausência do que? De prova. Impressão digital, porque a digital ia ficar na arma do crime. Aí eu não teria nem como estar contestando, refutando o que está no exame. Só que o que aponta o exame? Nas considerações finais do laudo pericial, o que menciona? O restante material periciado segue no Núcleo Regional de Perícia de Tubarão, pelo ofício número tal, datado na data de 21/6/2021, para a resposta ao quesito número 3, as lesões encontradas na vítima são compatíveis com a faca apreendida. Somente isso. Não traz aqui a impressão digital. Porque aí, lembra que eu falei no início, que a prova tem que ser perfeita, prova cabal, prova perfeita. Isso sim seria uma rainha da prova, que nenhum dos advogados presentes aqui conseguiria contestar. Não existe. Então eu não posso aqui ser leviano e apontar o Vinícius como um dos autores que deu a facada. Ele não é nenhum daqueles que está dentro da casa. Chega bem depois. Então, essa individualização nós temos que ter, nós temos que ser justos, coerentes. E eu estou aqui fazendo contraponto, contraditório, ampla defesa, dentro do processo. Nada mais além disso. Nem leviano aqui. Eu não me presto a isso. Nem faltar com a ética verdade dentro do processo.
que eu estou mencionando está aqui. Atento ao que está no processo. Ponto importante. Todos os prints de celular, aquelas provas que foram conversas trazidas à baila, mostradas nesse telão, respeito ao crime de tráfico de drogas, que nem de homicídio é. Tanto que nas conversas, em nenhum momento, nas conversas, se menciona o homicídio. Se fala em medicamento, se fala em fumar mas em nenhum momento fala o nome de Mateus e o nome de homicídio. Percebam? Só que é tão tendencioso esse trabalho, esse relatório, que se a gente não vir aqui fazer esse contraponto, esse contraditório, e explicitar, clarear para vocês o que deva ser levado em consideração e o que deva ser excluído, passa como verdade absoluta. E essa verdade absoluta leva à condenação. Rafael, então está dizendo que o Vinícius é santo? Não. Longe disso. Estou dizendo que não há provas o suficiente juntado pela Polícia Civil nesses relatórios, nesse inquérito, para levar à condenação. E assim diz a lei. É isso que esse defensor aqui está dizendo. E eu não estou nem sendo pago de forma particular por ele. Sou nomeado dativo por esse juízo. Só que aqui me cabe o dever ético de fazer meu trabalho profissional. E volto a repetir sobre o dever ético. A individualização da conduta, o comportamento, a participação, vocês têm que distinguir qual é a participação de cada um. Todos devem ser condenados? Não. A participação, a autoria de um, a participação de todos. Essas questões são relevantes. Por isso, a tese de defesa principal aqui, nesse caso, nesse processo, estamos falando de negativa de autoria. Exclusivamente negativa de autoria, pelo que eu já explicitei anteriormente. Para dar continuidade, eu quero entrar aqui um artigo com vocês, para poder continuar a minha explicação. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação de prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente dos elementos informativos colhidos na investigação, ressalva as provas cautelares. Relatório, inquérito, foto, tudo informações de investigação, não é nem prova. E como mencionou aqui o artigo 155, diz isso, vocês têm a livre convicção de fazer esse julgamento. Volto a repetir sobre a individualização de cada um. Mas, doutor, você falou, mas mesmo assim ainda entendo. Nós entendemos que há indícios da participação do Vinícius, de alguma forma. No meu entender, é negativa de autoria como tese principal, ao olhar dessa defesa. Mas, vamos considerar aí que ele não foi coagido, que ele não sofreu violência policial, e que aquele depoimento, olha, foi de livre e espontânea vontade que ele fez. Se é que dá para acreditar. Ele falou, eu ajudei. Isso não é autoria do crime. Isso é mera participação, de menor importância ainda. E o que diz o artigo 29? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas e está combinadas à medida de sua culpabilidade. Se algum dos concorrentes que lhe participar de crime menos grave, se lhe der aplicada a pena, essa pena será aumentada até a metade, na hipótese que o resultado mais grave. Porque não se tem prova
da participação dele na autoria do crime, na execução do crime. Mas não quando a gente entende que é a participação dele. Aí nós estamos falando da tese de participação de menor importância. Se a ideia é levar essa condenação, que é outra tese de opção para esse corpo de sentença. Sendo justo aqui, não me furtar em nenhum momento um milímetro daquilo que está nos autos e do comportamento, da conduta, da participação até então do Vinícius. Porque, ao olhar nessa defesa, qualquer pessoa naquele momento ali que estivesse em contato com esse grupo ali, naquela rua, poderia estar no banco dos réus, e às vezes injustamente. Simplesmente por uma imagem. E o processo penal, o trabalho investigativo, ele tem que ir muito mais além. Requer muito mais elementos íntegros mesmo, mas elementos perfeitos, claros, a ponto de levar a condenação de forma absoluta sem deixar dúvida. Fazer com que os jurados tenham a plena certeza daquilo que está colhido nos autos e da forma que está. Infelizmente, não passa nenhuma convicção. Me recordo aqui também que a representante do Ministério Público mencionou: só foge quem tem culpa no cartório. Perguntei ao Vinícius aqui, por que não fugiu? Ele mencionou, não tinha culpa. Estava com a minha consciência tranquilo. Estava andando normalmente na rua. Respondi essa pergunta que foi questionada aqui. Quanto tempo, doutor? 5 minutos e 30 segundos. 5 minutos e meio. Falta 5 minutos? 5 e meio. Por fim, eu queria adentrar nesse assunto, mas me obrigo a fazer. A gente sabe que o mundo do crime, na maioria das oportunidades, quem está envolvido, de certa forma, ele não dá oportunidade de certa forma. Por que eu falo isso? Sabe que tem o dependente, tem o traficante, tem o usuário, tem o devedor que possui a dívida. E quem deve, sabe que deve para o crime. Então, se tu sabe e tu fica naquele local, naquele crime, tu corre o risco, sim, de ser vítima. Dizer aqui que Mateus, apesar de jovem, da tenra idade, mas, infelizmente, se desvirtuou do seu caminho. Por uma série de questões educacionais, familiares, e o próprio mundo do tráfico. Ele concorreu, infelizmente, com isso. Agora, uma qualificadora que dificultou a defesa da vítima, isso não pode ser considerado. Por quê? Porque ele sabia previamente do crime. Tanto que ele houve uma discussão dele, ou foi ameaçado por um dos correios. Então, essa qualificadora, o corpo de sentença tem que afastar. Porque está totalmente desassociado daquilo que está nos depoimentos, nos autos, e o próprio envolvimento do crime. Inúmeros furtos dentro da comunidade. E esse tipo de crime a gente sabe que causa repulsa na comunidade, de certa forma, também. Mas meu nobre colega, o Gustavo, posteriormente vai adentrar de forma mais específica a esse tema. Diante disso, eu quero aqui pedir escusa se em algum momento faltei com a verdade, acho que creio que não, mas sempre na defesa plena do réu, mas dentro daquilo que está nos autos, e dizer ao jurado que o julgamento é de um semelhante. O mais importante ainda dentro desse semelhante é saber que vocês estão julgando de forma plena, convicta, com a mais absoluta certeza do sentimento de justiça quando sair daqui, daquilo que está nos autos, sobre a conduta individualizada e a participação de cada um. Então aqui recebo meus cumprimentos, meu respeito e o meu muito obrigado pela vossa atenção, né, todo momento que a gente tem um pouco de sentença tão respeitoso e tão atento às nossas falas.
E finalizando, cumprimentar luta advogadas, prestigiando junto com os demais. Então, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Ok. Tem 4 minutos. Eu digo que o Galvão entrou na sequência. O Rodrigo, né? O segundo. O Rodrigo, né, doutor, né? Então, fica à vontade, doutor, ter a palavra. Vossa Excelência. Obrigado. Eu tenho combinado com 17 minutos, ele ficou 3 minutos de diferença a mais para vocês gerirem como quiserem.